Prepare-se para conhecer a rota litorânea mais famosa da Austrália, quiçá do mundo. Falésias, parques naturais, formações rochosas, um verdadeiro espetáculo da natureza. Good morning, ladies and gentlemen. We are now landing at Melbourne International Airport. Hi, hello. Good, thank you. How are you? Fine. Olha só, amor, que top. Muito legal. Eu acho que vai ser o teste aqui. Se o casamento vai ou não vai pra frente. Mas eu tô achando interessante esse negócio de você ter tudo que você precisa no carro, né? Legal demais, sempre foi meu sonho, amor, você tá realizando pra mim. Foi bem bom essa parceria aqui de Whole Foods e BWS para as bebidas, Liquor Store. Legal demais que são 7 horas da noite e tá esse solão aqui. Gente, impressionante esse horário de verão aqui. Dirigimos 100 km de Melbourne a Torquay, ponto de partida oficial da Great Ocean Road. Considerada a capital do surf do estado de Vitória, é o berço das icônicas marcas Rip Curl e Quiksilver, que nasceram ali em 1969. Torquay tem belíssimas paisagens, praias com falésias e mirantes com vistas incríveis, trilhas, esportes aquáticos, hotelaria e gastronomia para os mais diversos gostos. É um destino procurado o ano todo, principalmente nos meses mais quentes. Primeiro dia, Bells Beach. Tô achando incrível. Maravilhoso. Bora, acorda. Seguir viagem, olha essa vista. Bells Beach é uma das praias mais famosas do mundo para os amantes do surf. Ela é palco do Rip Curl Pro Surf and Music Festival, uma das competições mais antigas e tradicionais do esporte, que acontece todos os anos na Páscoa, desde 1962. E para aqueles que buscam maior tranquilidade, Southside Beach é uma ótima opção, uma combinação de mar, falésias e vegetação nativa. É parte do Parque Nacional Great Otway e também um pico ideal para a prática de voo livre. A 20 minutos do centro de Torquay, Mount Duneed Estate é uma vinícola fundada em 2013 por um grupo de amigos que compartilham a paixão por vinhos. A Great Ocean Road é parte da famosa Rota do Vinho do estado de Vitória. A região possui um clima variado que favorece a produção de diferentes tipos de vinhos, como Pinot Noir, Chardonnay e Shiraz. O clima costeiro proporciona condições ideais para o cultivo de uvas de alta qualidade. Além de serviços de hotelaria, a vinícola oferece tours e degustações. Mount Duneed destaca-se ainda pela produção de azeite de oliva extra virgem, que se diferencia pelo sabor fresco e aroma frutado. O local realiza eventos diversos, como casamentos e empresariais, além de festivais com participação de grandes artistas como Elton John e Fleetwood Mac. Viajamos mais 1h30 até o Lago Elizabeth. Ele é parte do Parque Nacional Great Otway. A
reserva é excelente atração para amantes da natureza, com trilhas fascinantes para ciclismo e caminhadas. É possível acampar no local, sendo necessário reservar antecipadamente com a administração do parque. Formado por florestas tropicais densas de eucaliptos e samambaias gigantes, o local oferece uma atmosfera tranquila e misteriosa. O lago se formou em 1952, quando uma grande tempestade causou um deslizamento de terra que bloqueou os afluentes do rio Barron. Sua beleza única é ressaltada por imensas árvores centenárias alagadas. O lago é famoso pela presença de habitantes inusitados. Os ornitorrincos, animais icônicos da Austrália, podem ser vistos nas águas calmas, especialmente ao amanhecer e ao entardecer. Esse negócio da nossa casa aí com a gente, onde a gente vai, é muito legal. Tomar café da manhã se quiser, numa floresta, uma reserva igual essa. Tô doidinha pra achar um lugar na praia, assim, pra gente parar. Vamos achar uma lista top. Port Campbell é uma charmosa cidade costeira conhecida por sua proximidade com as atrações naturais mais famosas da Great Ocean. Fundado no final do século XIX, foi estabelecida como um porto seguro para os marinheiros que enfrentavam a traiçoeira costa do sul de Vitória. Por estradas internas, são cerca de 3 horas de carro partindo de Melbourne. Já pela rota beira-mar, essa distância aumenta a apenas 60 quilômetros. Mas devido aos caminhos sinuosos, o tempo total passa de 4 horas e meia sem paradas. Incrível esse pôr do sol aqui em Port Campbell, às 8 horas da noite, demora um pouco. Saúde. Nossa. E aí, amor, vambora? Vamos. Hoje a gente tem que aproveitar bem, tem que fazer render. A gente vai fazer a Ocean Road toda, de trás pra frente, começando aqui em Port Campbell. Hoje eu não vou ter tempo nem de parar pra comer. Não precisa parar não, a comida tá toda aqui, ué. As belíssimas falésias e torres de arenito no meio do oceano se formaram ao longo de milhões de anos e ocorreu pela fossilização de conchas marinhas e restos de organismos ricos em carbonato de cálcio. O oceano, por sua vez, realizou um lento processo de erosão, aproximadamente 2 centímetros por ano, esculpindo enormes túneis e arcos. Com o passar do tempo, alguns deles colapsaram, criando esse cenário esplendoroso.
The Grotto é mais uma deslumbrante formação rochosa da Great Ocean. Mas o que o torna único é a combinação das características de caverna e piscina natural. O arco, acima do nível da água, forma uma espécie de janela para o oceano. É especialmente impressionante no pôr do sol, quando a luz passa pelo arco e reflete na água, criando uma cena pitoresca e mágica. Um exemplo da permanente mutação dessas estruturas foi o desabamento de parte da London Bridge, atualmente renomeada London Arch, que aconteceu em 1990. Uma parte da ponte, que anteriormente conectava o arco ao continente, cedeu repentinamente. Naquele momento, 2 jovens estavam na área que ficou isolada e, felizmente, foram resgatados ilesos por um helicóptero da polícia local. Essa parte da costa é chamada Shipwreck Coast, Costa dos Naufrágios. Esse nome se deve aos mais de 700 naufrágios ocorridos por ali. O famoso naufrágio do Lockhart ocorreu em 1878. Sob forte mau tempo e neblina, o navio se aproximou muito dos penhascos. Quando o capitão percebeu a situação, tentou de todas as formas evitar. O impacto foi devastador e resultou no naufrágio quase imediato. Apenas 2 pessoas, um jovem marinheiro e uma imigrante, sobreviveram. Eles tinham visto já a terra depois de 3 meses, só que aqui o vento levou eles para as pedras. Foi trágico. Está explicada a fama desse lugar. Incrível descer essa escada apreciando cada detalhe dessa falésia maravilhosa e ainda contemplando a imensidão do oceano. São 86 degraus até tocar o pé na areia e dali já dá para avistar 2 esculturas de areia em pleno mar. O nome dessa praia é homenagem a um dos primeiros colonos europeus na região e por ela é a única forma de acessar a Praia dos 12 Apóstolos, logo ao lado, mas só é possível chegar na maré baixa. Mais esperado da Great Ocean. O estacionamento lotado. Finalmente chegamos à atração mais esperada, os 12 Apóstolos. Depois de tantas maravilhas ao longo do caminho, realmente dá para entender por que este local é o símbolo da Great Ocean, uma verdadeira obra de arte esculpida pela natureza. No mínimo engraçado saber que aqui, antes, era chamado de A Porca e os Leitões. Daí, quando construíram a rodovia, colocaram um nome mais atraente, os 12 Apóstolos, embora só haviam 9 formações. Em 2025, uma delas desmoronou por causa da erosão natural. Paulo Bem.
City Center. Sempre arruma algum lugar para dormir nas cidades. Vai ser ótimo, né? Duvido. Apóstolos. Até a próxima, se Deus quiser. Não vamos deixar de ver canguru e koala de jeito nenhum. Vai sair aqui da Great Ocean, entrando aqui nesse Great Otway de novo na reserva. Aqui perto de Kennedy River, que eles falaram que era certeiro para ver koala pelo menos, mas estão na esperança de ver canguru também. Desse jeito nós vamos perder o voo. Ah lá, olha lá. Ai, meu Deus! É enorme. Espera aí que eu vou parar pra gente ver bem de perto. Gente, que lindo! Olha, amor. Eles parecem as preguiças do Brasil, só que cinza em vez de Só que marrom. não. Fica bem quietinho na árvore, tipo uma preguiça mesmo. Completamos um mês vivendo essa inesquecível experiência na Austrália, em dezenas de cidades, de norte ao sul da sua costa leste, nos estados de Queensland, Nova Gales do Sul e Vitória. Esse vasto território, que abriga a maior barreira de corais do mundo, surpreende com sua singularidade de fauna e flora. Cada pôr do sol, cada horizonte, cada vilarejo revelam a beleza monumental desse país que também encanta seus visitantes com sua história, desenvolvimento e trajetória de grande progresso. Esse negócio de banho é muito profissional, né? Você já vai para o aeroporto fazendo um lanche, toma banho e já está no aeroporto. Um brinde à Austrália. De novo nós estamos atrasados e já ia errando o portão.